Eu vou aqui falar mais uma vez sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia. E falando sempre aqui sobre o casamento, sobre essa questão do casamento. Eu e a Ângela, que nós estamos aí já há algum tempo atendendo casais em conflito, e vamos dizer assim, nós meio que nós nos especializamos em resolver conflitos conjugais, né? Por isso a gente fala sobre sempre como resolver os conflitos. E antes de falar sobre o assunto de hoje, eu queria muito pedir a você para que você divulgue os nossos vídeos, para que você espalhe esses vídeos para mais pessoas, para que a gente possa atingir outros casais e fazer o bem, né, para outros casais que estão precisando. Não tenha dúvida, nessas últimas semanas, nesses últimos anos, aliás, o inimigo dos casamentos assim tem tentado destruir os casamentos, e nós não podemos permitir isso. Eu e você somos cúmplices nessa luta, nessa missão de resolver conflitos conjugais através da palavra de Deus. Eu vou pedir que você nos ajude espalhando, divulgando os nossos canais aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, para outras pessoas, tá bom? Eu vou falar hoje sobre como superar as tempestades do seu casamento. Se tem uma coisa que existe no casamento, isso a gente não pode negar, são momentos de tempestade. A gente tem momentos de bonanças e graças a Deus, na maioria dos casamentos, esses momentos de bonança eles vêm assim, vamos dizer assim, em maior quantidade, né? A maior parte do tempo são tempos de bonança, na maioria dos casamentos, mas existem os momentos de tempestade. Existe um momento em que parece que a coisa não anda muito bem, o casamento não está bem, e hoje, especialmente, a área financeira, né, dos casamentos está sendo abalada nesses últimos dias de uma forma grandiosa, e nós precisamos, nesses momentos de turbulência, nesses momentos de tempestade, saber como nós podemos superar como casal esses momentos de tempestade. E eu vou falar rapidamente aqui já o primeiro passo para você superar esses momentos de tempestade, é manter a unidade. Manter a unidade é um grande passo, ou o primeiro grande passo para que vocês superem como casal os momentos das tempestades da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tempestade, ela tem assim uma propriedade maléfica de separar o casal. Os momentos de turbulência, os momentos de tempestade na vida do casal, elas, ao invés de unir, separam. E muitos casos, e nós temos cuidado de um casal agora que está com um problema financeiro muito sério, e esse problema financeiro, ao invés de unir o casal, tem separado o casal. Eles têm encontrado momentos assim, muitos momentos de briga, de discussões, de apontar o dedo na cara, de transferir a culpa para o outro. E isso gera conflito e gera toda essa turbulência, essa tempestade dentro do casamento. Por quê? Porque esse momento de tempestade, eles quebram a unidade do casal. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer nos momentos de tempestade vamos nos unir. Nós não vamos permitir que nada nos separe. Ainda que a gente discuta um pouco, ainda que a gente tenha algum probleminha aqui ou acolá, uma palavra mais ríspida, ou alguns momentos em que nós não concordamos um com o outro, ainda assim, logo após esse momento de discussão, de conflito, de discordância, a gente vai se unir de novo. Nós vamos nos unir de novo. Por quê? Porque nós ainda temos que enfrentar o problema. A tempestade ainda está aí no nosso casamento, e nós precisamos enfrentá-la juntos.
Então, primeira coisa que o casal deve fazer para enfrentar as tempestades no casamento é manter-se unidos, não permitir que esses momentos de tempestade, as correntezas, contrárias, separem o casal. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, o conselho do sábio é o seguinte, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, presta atenção, se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, ou seja, se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então você percebe aqui o conselho do sábio é que estejam juntos. As tempestades vêm, as discussões vêm, os conflitos vêm, seja na área financeira, e nós temos muitos casais enfrentando momentos financeiros difíceis, seja na área da criação de filhos, nós temos casais enfrentando momentos de turbulência na criação dos filhos, seja na área sexual, também casais enfrentando problemas nessa área, ou seja em que área for, mesmo que os conflitos vierem, mesmo que a turbulência vier dentro do casamento, logo após esse momento de discussão, de discordância, unam-se. Imediatamente peçam perdão um para o outro e voltem a unir-se. Por quê? Porque a tempestade vai querer dividir e separar vocês para sempre. Então, unam-se, não permitam que esses momentos de conflito e de tempestade que essa divisão seja uma divisão eterna. Não. Ela acontece. Discussão e conflito acontecem em todo casamento, mas é preciso voltar a se unir pedindo perdão, tá? Pedindo perdão um para o outro e voltando a conversar, a dialogar e a ver o que está errado, o que um pode cooperar com o outro para que esse momento de tempestade passe logo. Então, primeira coisa que deve fazer para superar os momentos de tempestade, o casal, é manter a unidade. Apesar dos pesares, mantenham-se juntos, mantenham-se unidos. Nós cuidamos de um casal que ficou por muito tempo, por muitos anos numa tempestade. Eles estavam num litígio, numa briga muito grande, e eles passaram por muitos anos discutindo e sem entrarem numa concordância por muito tempo, muitos anos mesmo. Isso foram 6, 7 anos, eu não lembro a quantidade de anos, mas foi muito tempo. Mas uma coisa fez com que eles lá na frente resolvessem o assunto e eles agora pudessem continuar como estão continuando hoje, bem no casamento, sem a turbulência, sem a tempestade. Sabe o que foi? Eles mantiveram a unidade. Eles, apesar da discussão, apesar de anos e anos e anos nesse conflito, eles continuaram juntos. Eles não permitiram que essa tempestade os dividisse para sempre. Eles discutiam, eles brigavam, mas eles conversavam e se uniam de novo. E eles foram nessa luta, até que o assunto foi resolvido. E agora eles vivem juntos sem o litígio, sem o problema. A tempestade passou. Mas, qual o segredo? Eles se mantiveram unidos. Faça isso no seu casamento. Quando a tempestade vier, não permita que ela os divida, mas mantenham-se em unidade, mesmo diante das discordâncias. Tá bom? Primeira coisa, essa da unidade. A segunda coisa que o casal deve fazer para enfrentar, ou seja, para superar as tempestades do casamento, é continuar apesar da discordância. Continuar casado,
continuar lutando, continuar perseverando. Por quê? Nós vivemos num mundo assim imediatista. As pessoas querem tudo para ontem. Querem resolver os seus problemas imediatamente, logo, e se não tiver solução, ela resolve. No casamento é assim, né? A pessoa não encontrou solução no tempo que ela acha que deveria ter encontrado, então ela vai se separa logo e resolve logo o assunto, acha que isso resolve o assunto e não resolve. Não há perseverança, a pessoa não continua, a pessoa não luta, ou quando luta, luta muito pouco. Eu tenho uma expressão aqui no livro de Hebreus, eu acho linda essa expressão e eu tenho tomado assim como um lema de vida. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. O autor diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu gosto dessa expressão quando o autor bíblico diz assim: vocês têm necessidade de perseverança. A necessidade de vocês é perseverar. Um dia nós cuidamos de um casal, e eu estava conversando com o marido, né? Eu fui tomar café com o marido. De vez em quando, assim, eu e a Ângela, nós fazemos isso. A gente conversa com o casal e tem uma vez ou outra eu vou conversar só com o marido, um dia separado, ela conversa com a esposa separadamente, a gente faz essa dinâmica assim, de conversar juntos e separados um com o outro. E um dia eu estava conversando com o marido, e ele estava falando comigo assim, e dizendo assim: mas Marcos, eu sei que a Bíblia diz sobre o casamento, eu sei que Jesus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu sei disso, sabe? Eu sei que o que a Bíblia diz que eu devo proceder como marido no meu casamento, eu sei que eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Eu sei disso, ele dizia. Eu sei que eu devo prosseguir a minha caminhada amando a minha esposa como eu amo a mim mesmo. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas aí ele disse assim: mas eu não a amo mais, eu não quero mais viver com ela, como é que eu faço? Aí eu olhei para ele e disse assim: olha, meu querido, interessante que você sabe de tudo, mas o que você não necessita saber de mais nada, porque parece que você sabe de todos os princípios bíblicos sobre o casamento. O que você precisa é perseverança. Porque não adianta saber, não é, todos os conceitos e princípios bíblicos sobre o casamento se você não persevera nesses conceitos, nesses princípios bíblicos. Por isso, a necessidade de alguns casais não é nem de saber o que a Bíblia diz sobre o casamento, porque eles sabem disso, só que eles não têm perseverança. Você quer superar as tempestades do seu casamento? Continue casado, porque é interessante isso. Se você estiver num barco, vamos imaginar se você está num barco, e de repente no meio do trajeto lá, né, do mar, se levanta uma grande tempestade, sei lá, está dentro do navio, e as ondas batem no navio para lá e para cá, para lá e para cá, só vai passar pela tempestade quem estiver dentro do navio. Se você pula do navio, você morre afogado. Mas se você estiver no navio, né, o navio tem força para ir adiante apesar da tempestade e sair da tempestade. Agora você sozinho não. O que acontece é que quando as tempestades se levantam dentro do casamento, um dos dois pula fora do barco, quer pular fora,
achando que vai resolver o problema da tempestade. Não, você vai morrer afogado. Fique dentro desse barco, desse navio chamado casamento, tá? Deus vai tirar esse navio dessa tempestade. Creia nisso, Deus vai tirar. Um dia a tempestade vai passar. O que você tem necessidade é de perseverar. Persevere, continue nele. Não pule fora do barco, não. Você vai morrer afogado. Muitos casais são assim. E muitas coisas que nós temos ministrado aos casais, ao longo desses 20 anos em que nós cuidamos de casais, é que eles precisam de perseverar. Eles precisam de perseverar naquilo que Deus fez lá no princípio, quando Deus os uniu. Tá? Perseverar nisso. Crendo que o Deus que os uniu lá no passado, no primeiro dia em que ele olhou para ela e ela olhou para ele, e eles se apaixonaram, crendo que aquilo veio de Deus, eles se uniram por Deus, e Deus não quer que nenhum dos dois pule fora do barco. Por quê? Porque as tempestades virão, mas eles vão passar pela tempestade. Eles só precisam de perseverança. É por isso que o autor bíblico diz isso. Vocês têm necessidade de perseverança. Ele diz aqui, você não precisa conhecer mais nada não, você só precisa perseverar naquilo que você conhece. Você sabe muitas coisas que Deus tem falado para você a respeito do seu casamento. Você precisa perseverar. Você sabe, especialmente vocês que já estão vendo aqui as nossas lives, seja aqui seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja onde for, você que já tem visto os nossos vídeos, você sabe muitos conceitos bíblicos. Você precisa perseverar nesses conceitos bíblicos. Pode ter certeza, a tempestade vai passar um dia. Tenha certeza disso. Então, essa é a segunda coisa que você precisa fazer para superar as tempestades do seu casamento. Continue perseverando. Continue apesar da tempestade. Continue, não pule fora do barco. E a terceira e a última coisa que você precisa fazer para superar as tempestades do seu casamento é buscar socorro. Busque socorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento em que as tempestades vêm no casamento, muitos casais se retraem, eles se escondem, tá? Ou por medo, né? Ou por vergonha, né? De alguém dizer assim, ele está passando por problema, tá vendo, olha lá, vergonha de que alguém aponte o dedo, né? Ou por orgulho mesmo, tá? Um coração orgulhoso, que não quer dizer para ninguém que ele passa por problemas. Todo casal tem problema, tá? Eu e a Ângela, um dia, nós já contamos isso em uma das lives, nós passamos por muitos problemas no nosso casamento. Logo no início do nosso casamento, foram muitos problemas, muito mesmo, nós quase nos separamos. Foi muito difícil, mas nós corremos atrás de um socorro, e graças a Deus, Deus enviou um pastor precioso, um homem de Deus, chamado pastor Eliezer Pereira de Barros, lá em Campinas, que nos ajudou de uma maneira maravilhosa. Se não fosse Deus levantando aquele homem naquela época, pode ser que nós não estaríamos aqui fazendo essa live, nem eu nem ela, não é? E Deus levantou o pastor Eliezer Pereira de Barros para nos ajudar naquele tempo. Foi bênção na nossa vida. Levantou também o pastor Ronald Reagan, eu esqueci o nome dele, Ronald Reagan não, é Ronald alguma coisa, eu esqueci o nome dele, um missionário americano, a sua esposa, que nos ajudou muito, nos ajudaram muito também, logo no início do nosso casamento. O pastor Keith Jefferson, que nos ajudou também muito, um outro missionário norte-americano que nos ajudou, nos aconselhando de uma maneira tão preciosa, tão cuidadosa, né? Aliás, o
o pastor Jefferson, de vez em quando vê essas lives aí, um beijo no coração do pastor Jefferson, que está lá agora, lá em Houston, nos Estados Unidos. Que Deus o abençoe, pastor, porque nos ajudou. É preciso pedir socorro, certo? Correr atrás do socorro. E não se retraiam, não se escondam, não fiquem envergonhados, certo? Não coloque o coração orgulhoso, achando que vocês vão resolver sozinhos. Pode ser que resolvam, mas na maioria dos casos não resolve. Eu já li aqui algumas pesquisas dizendo que 83, quase 84% dos casais que entram em conflito não sabem como resolver. Isso é problemático. Isso é problemático. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 11, verso 14. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Presta atenção nessa expressão, ele diz assim: na multidão de conselheiros. Tem algumas versões que diz multidão de conselhos, mas a versão talvez assim mais correta seria na multidão de conselheiros. Por que conselheiros? Porque não é qualquer um. Porque não dá para procurar qualquer pessoa. Tem que ser alguém que tenha realmente um aconselhamento vindo de Deus para o seu casamento. Então, procure esses conselheiros, eles estão aí. Deus tem separado homens e mulheres que ouvem de uma maneira preciosa, que expressam a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa. Procure essas pessoas para aconselhar vocês. Não se retraiam, não se escondam, tá? Atrás de nenhum orgulho, de nenhuma vergonha. Pode ser que vocês não consigam resolver o problema de vocês e aí vocês vão para o divórcio, vão para a separação. Não façam isso. Não façam isso. Não tem tempestade que não passe. Toda tempestade vai passar um dia, tá? Então, procure esses conselheiros. Você quer superar as tempestades da vida? Procure pessoas que possam aconselhar vocês a saírem dessa tempestade. Eu queria deixar essa palavra com você. Como superar as tempestades da vida? Mantenham a unidade. Perseverem. Procurem conselheiros. Deus tem algo grandioso na vida de vocês. Tenha certeza disso. Se vocês continuarem prosseguindo adiante, as tempestades vão passar e vocês vão viver dias maravilhosos na presença do nosso Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe o seu casamento.